Bom dia, pessoal. Hoje é dia 26 de junho e a gente está começando mais uma reunião matinal. A gente vai comentar um pouquinho de cenário doméstico, cenário internacional, falar um pouquinho de empresas e fluxo aqui na casa. Mas para começar os trabalhos, aqui eu vou chamar o Gustavo Cruz, da nossa área macro, para falar um pouco de Brasil e cenário internacional. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Falar um pouquinho então do doméstico e da parte internacional. Parte internacional que a gente teve uma reversão, né? A gente começou a semana com uma expectativa muito forte de acordo na Grécia, mercados bem felizes, bem otimistas com acordo, mercado subindo. E a gente termina essa semana então no cenário completamente oposto, um pouco já de quebra de expectativa, todo mundo acreditando que não vai chegar a um acordo entre a Grécia e seus credores internacionais, o FMI, todos falando que o próprio primeiro-ministro da Grécia falando que não entende o que eles querem, por que estão tão exigentes com mais reformas além do que ele já propôs, mas os credores do FMI falando que ainda querem algo a mais, que querem um comprometimento de uma meta um pouco maior, um pouco mais realista, até porque a gente já viu esse cenário antes na Grécia em fevereiro, debatendo com credores, e eles não querem que ocorra isso novamente, ou seja, para que daqui 3 meses, 4 meses, a gente esteja mesmo impasse, a mesma discussão entre a Grécia e seus credores e fique nessa simplesmente postergando o problema, eles querem algo mais definitivo, mais com um comprometimento um pouco maior. Ontem a gente teve um índice de confiança da Alemanha já refletindo a isso, a população alemã já caindo o índice de confiança. Hoje na França a gente teve a estabilidade no índice de confiança, mas mesmo que não seja uma queda na confiança lá, seja estabilidade, a estabilidade vinha de 8 altas sucessivas, então a gente já vê que está já contaminando um pouco a confiança da região. Vindo para o cenário doméstico, a gente teve uma decisão importante no final da tarde ontem, o Conselho Monetário Nacional, eles decidiram por diminuir o intervalo de tolerância da inflação para 2017, ou seja, o que isso vai mudar? Hoje em dia, no sistema de metas, existe uma tolerância na meta da inflação que está em 4,5%, por conta dos choques de preços como de alimentos, combustíveis, preços são mais voláteis. Então, já contando que existe isso e que a meta é fixada contando esses preços, existe uma tolerância tanto para cima, tanto para baixo de 2 pontos. Foi reduzida em 2017 para 1,5 ponto. O Banco Central, então, querendo passar uma mensagem sinalizando mais confiança, mais comprometimento em levar a inflação para o centro da meta. Então, em 2017, não mais poderá chegar a 6,5% ou 3,5% ou 2,5%. Agora será só para 6% ou 3%, para que o Banco Central tenha cumprido sua obrigação de deixar a inflação dentro da meta, ou dentro da tolerância da meta. Ainda no cenário nacional, a gente teve hoje de manhã o ICC, que é o Índice de Confiança do Consumidor, que é medido pela FGV. O ICC refletindo já o que todo mundo já está vendo, o mercado já está vendo que a população está preocupada mais com a inflação, já está sentindo a inflação corroendo sua renda e também vendo o mercado de trabalho deteriorando. Então o ICC caiu 1,4% em junho, vindo de uma queda de 0,6% em maio. Importante que o ICC tem 2 desdobramentos, a expectativa surpreendentemente melhorou 0,2%, mas o índice que mede a situação atual da economia, como a população está vendo a situação atual da economia, caiu 5,1%, então a população sentindo bastante já a deterioração da situação econômica brasileira em 2015. Último ponto é o Senado, que ele já sinalizou, o presidente do Senado, Renan Calheiros, já sinalizou que não deve aprovar essas mudanças da regra da aposentadoria, que contempla o salário mínimo reajustando para todos os aposentados e não mais para aqueles que ganham só um salário mínimo. Ele já sinalizou que não deve passar, não deve aprovar assim, porque ele já disse que, nas palavras dele, a questão fiscal é a mais importante, ela tem que prevalecer sobre tudo, e isso só aumentaria ainda mais o roubo fiscal nos próximos anos. Portanto, eles não devem aprovar. Por mim, a minha parte por hoje é essa. Um abraço a todos, espero que tenham tido uma boa semana e um bom final de semana para vocês. Vou voltar então com o Ricardo aqui. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. Aqui agora a gente vai passar para a parte de empresas, começando, obviamente, com Petrobras. Hoje, às 11 horas, a gente tem a reunião do Conselho de Administração, justamente para debater aquela questão do plano de negócios da empresa. Muita gente falando num corte nos investimentos de 40%,
mas outras pessoas falando aí entre 25% e 30%, algumas informações desencontradas aí, e hoje é isso que eles vão debater lá na reunião, então vale a gente monitorar essa questão, lembrando que depois da reunião também, ou durante a reunião, eles podem não chegar num consenso e a gente não ter ainda o plano de negócios divulgado para o mercado. Vamos monitorar ao longo do dia. Petrobras, a gente continua não recomendando exposição, inclusive a gente tem uma posição na carteira short, o que a gente fez foi reduzir a posição short na carteira short por conta justamente desse evento, mas a gente continua não recomendando exposição no ativo. Passando aqui para o setor de educação, algumas informações interessantes. Hoje, o MEC deve anunciar novas regras do FIES para o segundo semestre e para os próximos anos. Muita informação já foi ventilada aí com relação ao aumento de juros, né, que vai de 3,4% para 6%, redução do teto de renda dos participantes do FIES também, eles vão priorizar alguns cursos como engenharia, saúde, formação de professores e priorizar também a qualidade. Isso aí já tinha sido ventilado. Uma informação interessante é que o MEC pretende nos próximos anos ofertar cerca de 300 mil vagas ao ano com relação ao FIES. No ano passado, a gente teve cerca de 700 mil vagas, então um corte bem expressivo aí no programa, isso todo mundo já sabe, mas a gente vai ter mais informações oficiais hoje do MEC. Para o segundo semestre, o pessoal está esperando 100 mil novas vagas, gente falando em 80 mil, essa também é uma informação importante aí, mais para curto prazo, para as empresas abertas. Falando um pouco do setor, a gente ainda gosta de uma alocação no setor, ainda que não concentrada, na nossa carteira de longo prazo a gente tem 10% em Kroton, que é o nosso ativo preferido no setor, por conta de management, deve estar negociando ali cerca de 13, 14 vezes preço-lucro. Para 2015 vai crescer 10% na receita, ali incremento de margem, então é uma boa diversificação para o portfólio. Outra questão interessante é o fluxo, né? A gente sabe que não existe muitos setores atrativos na bolsa frente ao cenário macro que a gente enfrenta, então todo mundo leva em educação, essa maior transparência do governo, etc., pode ter algum fluxo nesse sentido para o setor, e de novo a gente prefere Kroton olhando mais o longo prazo. Falando ainda de Kroton, a gente teve notícias aí sobre a venda da Uniasselvi. Se a gente lembrar, com a fusão da Kroton com a Anhanguera, eles vão ter que vender a Uniasselvi, que é um ativo basicamente de ensino à distância, focada no Sul. Gente falando então que a Carlyle e a Vinci, elas estão fazendo um acordo para comprar esse ativo num valor de aproximadamente 1,1 bi. Já vinha se falando no mercado entre 1 e 1,5 bi ali para esse ativo da Uniasselvi, um ativo bem relevante, mas também corre por fora ali a Cruzeiro do Sul. Eles estão tentando fazer um bem bolado ali, de fazer a cisão da parte da Uniasselvi, juntar com a Cruzeiro do Sul para eles abrirem capital. Essa seria uma outra alternativa que tem gente falando, mas basicamente vai entrar caixa ali para a Kroton, que tinha que fazer isso por conta de decisão do CAD, tá? Partindo aqui para a notícia final, Marfrig e Pão de Açúcar, elas foram citadas naquela operação Acrônimo, que investiga lavagem de dinheiro, doação para campanha, etc. Eles foram citados sobre um suposto pagamento para Carolina Oliveira, que é a mulher do Fernando Pimentel, que está sendo investigado aí na operação. Obviamente as empresas negaram, mas a gente tem que ver qual que vai ser o desenrolar disso, já que eles foram sim citadas na operação. Lembrando que essa operação Acrônimo foi a mesma operação que citou o Júnior ali da Qualicorp, e lembrando que no dia a Qualicorp caiu cerca de 20%, 30%, então essa é a mesma operação. Então, de empresas é isso, passando aqui para a parte de fluxo aqui na casa, os locais terminaram net vendidos em 105 milhões de reais, destaque na compra para BR Foods, destaque na venda para Cielo, Petro, Vivit, Bradesco e Banco do Brasil. Os estrangeiros terminaram net comprados em 45 milhões de reais, destaque na compra para Cielo, Equatorial, Brap, Itube e IOSP, destaque na venda para Bradesco, TIM e BBSE, tá? Na parte de aluguel, a nossa mesa destacou aqui Estácio, Vale, Lame, Natura e OIBR. Então, Lame aí subindo bastante o nível de short e Estácio já há algum tempo difícil de conseguir aluguel. Então, esses foram os destaques de fluxo e mesa de BTC. A gente vai ficando por aqui com a nossa reunião matinal.
Lembrando que daqui a pouco a gente vai ter o UFC, o Celso ele estava ali no jantar de ideias lá no Rio, um jantar onde a gente faz com diversos gestores, tesourarias, etc., investidores institucionais. Então, ele enviou os destaques no UFC, eu vou comentar um pouco melhor e vou enviar para vocês também o relatório, mas a gente bate um papo no UFC às 11h40, tá? Então, por hoje é só, pessoal. Bom dia e a gente se vê daqui a pouco.